Olá, graça e paz a todos. É um prazer de estarmos aqui na igreja, na quarta-feira. Eu quero, antes disso, me apresentar. Sou o pastor Danilo, atualmente pastor titular da Igreja Unidas de Moreira, casado com Clarinda Mamed de Moreira, pai de Jefferson Mamed de Moreira. Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio, durante esses dias de congresso que nós tivemos, e Deus tem falado muito aos nossos corações sobre a nossa vida cristã, como igreja, como membro, como pessoa. E assim Deus tem falado várias e várias vezes em minha vida, no meu coração, daquilo que nós podemos fazer como cristão, como filho e servo do Senhor. E oramos e decidimos ter um momento de um estudo da palavra do Senhor sobre a maturidade cristã. Então nós tivemos essa quarta, tendo essa palavra, uma introdução daquilo que Deus espera de nós. E nós baseamos em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 a 3, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como as carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúme e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até o versículo 3. Isso é um contraste daquilo que nós estamos falando sobre a maturidade cristã. Aqui nós temos um texto da palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, começa a ver de como estava o nível da vida espiritual do povo da igreja de Coríntios. E nós podemos entender aqui, ver que ali nós podemos, continuando a leitura, ali no versículo 6, ele diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E no versículo 5, o que antecede esse versículo, diz assim: Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem cresce, e isso conforme concedeu a cada um. Apóstolo Paulo estava levando a igreja de Corinto a entender que não é de Paulo, não é de Cefas, que não pudesse haver partidarismo dentro da igreja, tivesse divisão. E isso, a vida espiritual do povo aqui, da igreja, estava numa situação de que estava idêntico à vida carnal, como nós assim podemos entender na leitura. Ainda estava imaturo nas coisas espirituais. Tanto é que eles começaram a dizer: olha, você é de Paulo, eu sou de Cefas. E apóstolo Paulo vem entender aqui, fazer entender a igreja de Corinto, dizendo: olha, não é Paulo, não é Apolo, quem dá o crescimento é Deus. Então vamos nos unir para que nós possamos caminhar nessa maturidade cristã. Então, olhando para esse texto, da forma como nós podemos ver o tempo de hoje, quando eu disse que diante do congresso que nós tivemos aqui, do dia 9 ao dia 12, esse mês de fevereiro, sobre o tema Aviva, sobre aquele momento em que os levitas, os servos do Senhor, colocaram ali, ofereceram a Deus o perdão, acenderam o holocausto, e pudesse estar sempre aceso, sendo continuado. E fiz uma reflexão na minha vida, na vida da igreja, dizendo até que ponto, até que nível nós estamos de crescimento, de maturidade. Quando Deus nos chamou, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus estava nos chamando para uma maturidade cristã. É como se fosse um pai, quando vê o seu filho beber, vai crescer, o desejo do pai é de que ele tenha uma
uma saúde boa, uma saúde saudável. E quando nós podemos ver dentro da igreja também, quando a igreja está bem, né? Quando a igreja está saudável, é porque há maturidade cristã. Então, esse é o desejo de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos também olhar para Efésios capítulo 4, versículo 15. Isso é o desejo de Deus para todos nós, quando diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o desejo de Deus para todos nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que nós vivamos na plenitude da maturidade cristã. Então a nossa vida aqui na face da terra, Deus nos colocou como instrumento, mas também como um crescimento na nossa vida espiritual. A maturidade espiritual não é algo que se alcança pelo tempo de crença, pelo tempo de membro da igreja, né? O que nós podemos ver aqui que dentro da igreja de Coríntios havia pessoas imaturas, pessoas que tivessem tanto tempo talvez de crença, de membresia da igreja, mas também ali tinha pessoas que já estavam indo para amadurecimento. Então nós temos esse momento de que Deus espera de nós um crescimento, não em idade, né? Mas um crescimento na vida espiritual, uma maturidade na nossa vida espiritual. Esse é o desejo de Deus. Aí nós perguntamos: em que estágio nós já estamos falando a respeito da maturidade cristã? Olhando para a igreja, aqui na nossa Igreja Unidas, nós temos esse desejo. Nós queremos estar caminhando para essa maturidade cristã. Há muitas coisas ainda que Deus tem que fazer através do Espírito Santo em nossas vidas, na vida da igreja. Mas nós queremos estar sempre continuando nessa caminhada, nesse crescimento, nessa maturidade cristã. A palavra do Senhor, quando nós podemos olhar aqui sobre Efésios 4:15, que diz que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então nós temos esse momento, é um processo na nossa vida espiritual. Muitas coisas têm que ser renunciadas, muitas coisas têm que deixar de lado, né? As prioridades nossas, que às vezes acaba afetando a nossa vida cristã, e acabamos talvez numa vida espiritual estagnada. Então esse é o desejo de Deus quando Ele diz: cresçamos em tudo, né? Aquilo que é cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o desejo de Deus para todos nós. Como Ele fica feliz quando nós estamos atingindo esse nível de maturidade cristã. É importante quando nós percebemos, quando nós olhamos para o fruto que já vem acontecendo através da nossa vida espiritual. Apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, deixar de ser imaturo. Mas ele diz que nós devemos buscar isso com toda a humildade, buscando ao Senhor o fortalecimento. Quanto mais nós aprendemos, quanto nós almejamos essa palavra, esse crescimento, essa maturidade, Deus nos abençoe. Uma das coisas que nós podemos entender aqui dentro da palavra do Senhor, há duas coisas que Deus nos dá e nos oferece, e nós temos ela em mãos para o crescimento, para uma maturidade cristã. É a palavra dele e a oração. É o momento de estarmos juntos, é o momento com Ele, é o momento de falarmos, é o momento de aprendermos e ver aquilo que Deus quer que nós façamos aqui. A maturidade cristã é isso. Alcançar a maturidade cristã é um desafio. Todos nós, para qualquer filhos, servos do Senhor, é um desafio, porque as influências que Satanás tenta influenciar a igreja são tantas, e nós devemos estar buscando esse momento. E quando nós atingimos já um certo nível de maturidade cristã, as adversidades, as lutas, tudo aquilo que acontece em nossas vidas já deixa de ser algo que
venha atrapalhar a nossa vida espiritual, porque o nosso desejo agora é de crescimento, é de maturidade, é de alcançar. Eu sei que é desafio, diz, é trocar a mentalidade. Romanos 12:2 diz que nós devemos transformar a nossa mentalidade, fazer um momento de culto racional, um culto que nós podemos oferecer a Deus de coração, de mente, de toda a nossa ação a Ele. Romanos 12:2 diz isso para nós. A maturidade cristã está, como eu já falei, dentro da palavra do Senhor. Se nós queremos crescer, se nós queremos alcançar cada degrau da maturidade cristã, Deus espera de nós um relacionamento íntimo. Aonde nós vamos conseguir ter esse relacionamento íntimo? Buscando a palavra do Senhor, orando, falando com Ele e até jejuando. Não tem outra receita, não tem outro método. Deus espera isso de nós. Deus nos chamou para que nós, como diz Efésios, para uma constante evolução, crescimento na nossa vida espiritual, de uma maturidade que Deus ali espera de cada um de nós. A igreja de Corinto estava numa situação difícil, e logo depois, o apóstolo Paulo diz: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava dizendo: você é capaz de ser um crente, um cristão maduro, porque também eu posso testemunhar daquilo que eu fiz antes da minha conversão. Então o apóstolo Paulo começa a olhar para a igreja de Corinto com todo o amor, com todo o carinho. E quando nós estamos falando da igreja madura, nós estamos também falando de apóstolo Paulo. Como ele começou a ensinar, recapitular novamente aquilo que ele tinha ensinado para a igreja de Corinto, dizendo: olha, nós temos que estar agora comendo uma comida sólida, não precisa mais de um leite. Então, apóstolo Paulo estava dizendo: é que se vocês tivessem ainda numa situação como bebê na vida espiritual. E apóstolo Paulo, com toda a sua maturidade, ele começa novamente a dar alimentação, começando do leite materno até uma alimentação sólida. Então Deus espera de nós isso, Quando nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus nos chamou para a maturidade cristã, e que esse momento que nós estamos tendo aqui dentro da igreja Unidas, e onde estiver, onde for anunciado essa mensagem, que nós possamos pensar: a que nível eu estou diante daquilo que Deus tem para mim como maturidade cristã? A que degrau já estou quando Deus nos chamou para um crescimento, como Efésios diz? E eu quero terminar como uma frase dizendo: é na maturidade que se vive o melhor de Deus. Então, esse momento que nós estamos tendo como igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo de hoje, nós temos que buscar esse crescimento, essa maturidade, porque você vai ter o prazer, aquele desejo ardente, como Davi diz, como o salmista estava dizendo: tenho sede de ti, ó Deus. Esse prazer, esse momento que nós temos do dia a dia, na nossa casa, nas nossas atividades, fazemos toda a nossa atividade como se fosse fazendo para Deus, porque nós estamos numa caminhada, nós já estamos atingindo um nível de maturidade cristã. E assim eu quero agradecer a todos, quando nós estamos introduzindo essa série de estudo aqui na igreja, dizendo sobre maturidade cristã. Então nós queremos a cada dia buscar esse crescimento, essa maturidade, e que nós não venhamos apenas ser tantos tempos de membro de igreja, mas que possamos buscar a maturidade cristã. Então nós queremos colocar isso para todos nós, e poder dizer a que nível nós já estamos na área da maturidade cristã. E que Deus abençoe a todos nós. E agora, na quarta-feira próxima, nós queremos
convidar você, membro da igreja, e alguém da região aqui que queiram estar aqui conosco também. É um momento muito gostoso, é um momento precioso, é um momento em que nós trocamos a experiência, aprendemos junto. E o próximo tópico que nós iremos falar é como posso me tornar mais espiritualmente maduro. Nós iremos falar em Filipenses 3, 12 e 14. Então eu faço esse convite a você, e que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém.